Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira, você vai conferir. O julgamento das contas das câmaras de Itaúba e Santo Antônio do Leste. As duas estão regulares, mas os gestores foram multados por atrasar o envio de informações ao TCE. E ainda confira quantos processos estão na pauta de julgamento desta semana. É a edição do TCE Notícias do dia 4 de julho que está no ar. Olá, tudo bem? Gestor da Câmara de Santo Antônio do Leste vai ter de devolver recursos aos cofres públicos. Os detalhes dessa matéria você confere agora. A determinação de devolver R$ 9.000 foi imposta ao presidente da Câmara, Sebastião Souza, devido ao pagamento de subsídios aos vereadores em desacordo com os percentuais de subsídios dos deputados estaduais. No entanto, durante a avaliação das contas, o TCE identificou que o Poder Legislativo de Santo Antônio do Leste cumpriu com os limites legais e constitucionais de aplicação dos recursos. As despesas com folha de pagamento, por exemplo, corresponderam a 67,90% da receita, não ultrapassando ao máximo permitido de 70%. Os gastos com pessoal também estão de acordo com o que é determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Do total máximo de 6% da receita corrente líquida do município, a gestão gastou 3,78%. Diante dessas informações, o relator do processo, conselheiro Alencar Soares, votou pela regularidade das contas. Entretanto, penalizou o presidente da Casa de Leis. A multa de 11 UPF pela manutenção da regularidade. E número 1, natureza grave. Os conselheiros também julgaram os balanços anuais do Fundo de Previdência de Alto Araguaia e do consórcio Nascente do Araguaia. Confira. Os dois processos são de relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, que teve os votos lidos pelo auditor substituto de conselheiro Isaías Lopes da Cunha. No caso das contas do Fundo de Previdência de Alto Araguaia, elas foram julgadas regulares com recomendações e determinações. Além de cumprir com os limites constitucionais e legais em 2010, outro ponto positivo no balanço do Previmar foi a arrecadação. Durante o período, a autarquia apresentou receita de R$ 3.128.000, cerca de R$ 925.000 a mais do que o previsto. Mas a gestora Néia Carvalho Silva Maia foi multada por contratar contador sem concurso público e por enviar com atraso informações ao TCE. 11 UPF-MT pelo fato do cargo de contador não ter sido exercido por servidor devidamente aprovado em concurso e 6 UPF-MT para cada documento obrigatório encaminhado intempestivamente. O balanço do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental Nascente do Araguaia também foi julgado regular com recomendações e determinações. Composto pelos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Guiratinga, Itiquira, São José do Povo e Tesouro, o Cidesana esteve em 2010 sob responsabilidade do prefeito Roland Trentini e, no período, não foi apresentada nenhuma denúncia ou representação contra os atos de gestão praticados pelo responsável. No entanto, o atraso no envio de dados obrigatórios ao TCE acarretou na aplicação de multas. Aplicar ao gestor a multa individual de 6 UPF-MT para cada documento obrigatório encaminhado intempestivamente. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas anuais da Câmara de Vereadores de Itaúba. O balanço do Poder Legislativo de Itaúba, município que fica a 599 quilômetros da capital mato-grossense e que em 2010 foi administrado pelo presidente Antônio Biotto, foi julgado regular pelo TCE. Além de ter cumprido com os índices legais de aplicação dos recursos, a Câmara apresentou uma gestão sem erros. No relatório preliminar de auditoria da Secretaria de Controle Externo da 6ª Relatoria, não foi apontada nenhuma irregularidade.
Durante o exercício, a Câmara gastou R$ 526 mil, o que corresponde a 6,56% da receita total e não ultrapassa o máximo de 7%, estipulado por lei para municípios com população de até 100 mil habitantes. Outro ponto positivo é o de que a gestão também respeitou o limite máximo para gastos com a folha de pagamento. Do total de 70% permitido pela Constituição Federal, a Casa de Leis empregou 59,98%. TCE libera o acesso ao sistema Controp, AMM e a UCEMAT. Confira o que isso vai significar. O controle dos processos, conhecido como Controp, é um sistema usado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso que assegura eletronicamente o acompanhamento de todos os processos envolvendo os órgãos públicos municipais e estaduais. E a partir desse mês, a Associação Mato Grossense dos Municípios e a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso vão ter acesso a essa ferramenta, consolidado por meio da assinatura de um termo de responsabilidade para a utilização do sistema. Em tempo real, nós vamos poder estar orientando melhor as prefeituras e acertarmos mais as nossas prestações de conta e na melhor gestão dos recursos públicos. Isso é muito importante para nós, que temos essas câmaras pequenas, que não tem uma assessoria jurídica, né, lá dentro da Câmara. Depende muitas vezes da própria assessoria da prefeitura, assim como o contábil também, contador interno, mesma coisa. Então, muitas vezes, nós podemos orientar daqui. Com a medida, relatórios de auditoria e processos do Ministério Público de Contas relativos às contas das prefeituras e câmaras filiadas às entidades vão ser disponibilizados para visualização e impressão, assim como os votos dos conselheiros. Para o TCE, a parceria com as duas instituições atende um dos objetivos do planejamento estratégico, que é sistematizar e disponibilizar as informações e serviços aos gestores, atendendo consequentemente às expectativas da sociedade por uma administração pública cada vez mais eficiente. Eu tenho certeza que haverá uma revolução de informação à disposição das prefeituras e das câmaras, e essas informações bem utilizadas servirão muito para que as autoridades gestoras se comuniquem com o tribunal, as autoridades gestoras possam a tempo e a hora se defender daqueles nossos apontamentos e, ao final, que é o objetivo e dever da nossa instituição, que é um julgamento justo. Nós ficamos por aqui. Não se esqueça, terça-feira é dia de sessão plenária e em pauta estão mais de 40 processos. Dentre eles, 28 contas anuais e 9 consultas. A sessão começa às 8h30 da manhã, é aberta a toda a comunidade e é transmitida ao vivo pelo portal do TCE e nos canais 16 e 30 da TV Assembleia. Então não se esqueça, amanhã temos um encontro marcado. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.